Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Hoje é sexta-feira, agora é hora de falar da Cruzoé, aquela tecnologia maravilhosa aqui, ó, de virar aqui, e agora você tá vendo aí o símbolo da Cruzoé. Helena Made já está conectada conosco. Boa noite, Helena, bem-vinda ao Papo Antagonista de hoje. Boa noite, Diego, um prazer enorme estar aqui contigo. Boa noite a todos. A alegria é nossa. Helena, a capa da Cruzoé de hoje, dessa nova edição, 9 de julho, traz aí Bolsonaro cada vez mais acuado, reportagem de Luiz Vassalo. Conta um pouquinho para a gente dessa principal reportagem da edição. A matéria do Luiz Vassalo conta um pouco como foi a semana na CPI, essa semana que, como você mesmo mostrou no programa, parece que durou um mês, né, Diego, de tanta coisa que aconteceu. E com a CPI não foi diferente, né? A CPI avançou no caso Covaxin, que a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas, e isso claramente irritou, até desesperou, eu diria, o presidente Jair Bolsonaro, que respondeu como ele responde sempre quando está acuado, né? Agressões, xingamentos até, hoje, como você mostrou, chamando o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, de imbecil. Esse detalhe não saiu na nossa reportagem, porque aconteceu hoje, mas a gente conta um pouco dos bastidores de tudo que aconteceu na CPI, que deixou o presidente tão irritado, né? A exposição do líder do governo, Ricardo Barros, com a CPI, ele tem pressionado a CPI para prestar logo o seu depoimento, ele teme que com o avanço das investigações fiquem mais evidentes outros indícios de irregularidades, né, de todas as fraudes aí que estão patentes nas tratativas da Covaxin. E houve também todo o desdobramento daquele caso do policial militar Luiz Paulo Dominguete, né, um suposto vendedor de vacina, e do diretor de logística também do Ministério da Saúde, o Roberto Dias, que prestou depoimento essa semana. Havia uma expectativa ali no G7 da CPI da Covid de que ele explodisse o governo, né, de que ele levasse novidades, mostrasse, evidenciasse relações da cúpula do Ministério da Saúde com o Planalto, né, nesse caso da Covaxin, houve negociações, e a matéria mostra isso nos dias anteriores, já estava tudo ali mais ou menos acertado, e na hora H, né, Roberto Dias seguiu o script ali dos governistas, não falou nada, não fez críticas, não entregou ninguém, e isso irritou muito os senadores do G7, especialmente o senador Omar Aziz, né, o presidente da comissão, e nos bastidores, o que se fala é que aquela explosão dele, que levou ele a decretar a prisão do ex-diretor do Ministério da Saúde, tem relação com isso. Havia uma expectativa de que o Dias trouxesse informações importantes, e quando ele viu que não ia para frente, que o depoimento, né, não ia dar em nada, que ele não estava trazendo nada substancial, decretou a prisão. Eu não vou contar todos os detalhes, não, para chamar todo mundo para ler a matéria, tem muito bastidor, muito detalhe, né, desse assunto que dominou a semana política aqui em Brasília. Ótimo. E a reportagem assinada por você, Helena, mostra que contratos milionários celebrados pelo Ministério da Saúde seguem o mesmo modus operandi da negociação da Covaxin, não é isso? Durante a pandemia, o Ministério da Saúde assinou dezenas, mais de 60 contratos com dispensa de licitação, contratos milionários, beirando aí o R$ 1 bilhão, né, tirando das vacinas que superaram a casa do bilhão. E aí a gente conta que boa parte desses contratos também tem indícios de irregularidades, também foi questionada por órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, e o que os senadores acreditam é que boa parte deles também não resistiria a uma varredura detalhada da comissão parlamentar de inquérito. A questão é que a CPI não tem tempo, né, para fazer esse trabalho, para vasculhar com tanta minúcia todos esses contratos, está muito focada no contrato da Covaxin, mas há outros também contratos para lá de suspeitos, com intermediários sem nenhuma especialização na área, né? Um dos contratos de quase 1 bi, aí teve como representante comercial, como intermediário, o dono, um relojoeiro, o outro contrato também com suspeita de superfaturamento, e a gente detalha um pouco, né, mostrando que se houvesse tempo hábil, se houvesse interesse político, certamente haveria ainda muito a se descobrir sobre esses contratos na pandemia.
Legal, o pessoal aqui colocou na capa, aqui na nossa imagem, um pouquinho antes, uma outra reportagem, que é a do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, muito interessante também, repórter Luiz Vassalo contou pra gente, e é a Cruzoé sempre de olho nos tribunais superiores, né, Helena? Sim, essa reportagem do Vassalo está muito interessante. Ele conta um pouco como filhos de ministros de tribunais superiores, principalmente do STJ e do STF, dominam o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Né? Tem aí o caso do filho do ministro Marco Aurélio, que está prestes a deixar o Supremo Tribunal Federal, que é o advogado Eduardo Melo. Ele mostra também a atuação do filho do ministro João Otávio de Noronha, né, o Otávio Noronha, filho do ex-presidente do STJ, Asfor Rocha, também o advogado Caio Asfor Rocha, e esse filhotismo, como a gente costuma chamar, né, o protagonismo de filhos de ministros aqui na advocacia de Brasília, isso se repete também no STJD, com convites para eventos, né, passagens pagas, tudo isso para lá de questionável, e aí ele conta um pouco dessa nomeação e qual que é a importância também desses cargos para esses advogados, filhos de ministros, são cargos que dão projeção, que permitem ali uma interlocução política forte em Brasília, e também contratos de futebol costumam gerar causas milionárias, às vezes bilionárias na justiça, e daí, né, esse questionamento com relação ao conflito de interesse. Mas a matéria está bem bacana, vale a pena ler na Cruzoé, Diego. Legal, Helena. Falta a gente falar, então, da reportagem do Duda Teixeira, editor de internacional da Cruzoé, bastante interessante também, e da entrevista sobre esse assunto que vai continuar quente, que é a questão da lisura do sistema de votação. Bolsonaro todo dia, um dia sim, outro também, colocando em xeque as eleições e dizendo que se não tiver voto impresso, não vai ter eleição ano que vem, Helena. Falar então primeiro dessa entrevista do Fábio Leite, está interessantíssima, eu mesmo li a matéria inteira, li a edição maior, né, que saiu, acabou tendo cortes por conta do tamanho, eu li completa, interessantíssimo esse tema, eu acho que não poderia ter um tema mais atual para essa edição. Ele entrevistou o ex-secretário de Tecnologia do TSE, Giuseppe Janino, que ele é considerado o pai da urna eletrônica. Então, o Fábio Leite conversou com ele sobre todos os mecanismos de segurança da urna, desde que ela foi criada, todos os testes, né, eventos com hackers que se reúnem para tentar driblar todas as barreiras de segurança, e até hoje nunca houve um único caso em que se conseguiu, de fato, invadir o sistema do TSE, né, o sistema da urna eletrônica. Então, ele mostra, tecnicamente, como é que funciona, como ela foi criada, como ela foi desenvolvida sob medida para a realidade do Brasil, né? Há 30 anos choviam denúncias de fraudes nas eleições, com voto impresso, né? Ele relembra todos os tipos de fraudes que aconteciam nas eleições. Então, a entrevista está interessantíssima, eu acho que só ela já vale ler a edição dessa semana da Cruzoé, Diego, está muito bacana. Legal. Além disso, as colunas de Diogo Mainá, de Mário Sabino, para você rir um pouquinho de tanta desgraça nessa cidade, nessa Brasília, na política, a coluna do Rui Goiaba. Helena, eu queria a tua análise sobre esse assunto de hoje também. O assunto está encerrado, como o Rodrigo Pacheco voltou a dizer hoje aqui para a gente em entrevista, agora há pouco, ou essa crise militar pode ter mais desdobramentos ainda na semana que vem? Acho que esse assunto nunca está encerrado, né, Diego? Basta ver quantas vezes ele vai e vem em circunstâncias diferentes, com personagens diferentes, mas parece que a gente está preso ali no feitiço do tempo, né? A gente está sempre, com frequência, falando de crise militar, da questão do excesso de militares no governo, né? A presença de militares da ativa. Então, eu acho que esse assunto não encerra, não, com certeza, não só porque pela alta presença de militares no governo Bolsonaro, a gente sempre está à espera da próxima crise, né, do próximo embate com relação a esse tema, e também porque esse comentário hoje, né, o posicionamento do senador Rodrigo Pacheco foi considerado por alguns como muito ameno, então eu acho que nas próximas semanas isso ainda vai ter um desdobramento político, sem falar sempre, né, na expectativa da iminência do próximo embate, quando que ele vai ser.
É isso aí. Se você que nos acompanha ainda não é assinante da Cruzoé, basta você mirar a tela do seu celular para o QR Code que aparece aí, você assina a revista Cruzoé, que toda sexta-feira tem uma edição nova, mas ao longo de toda a semana tem o Diário da Cruzoé, que mantém você também sempre bem informado. Se você assinar o combo, a Cruzoé e o Antagonista Mais, você ainda ganha um desconto especial. Helena, muito obrigado pela sua participação, uma ótima noite, bom fim de semana. Obrigada a você, Diego. Boa noite a todos. Ótimo fim de semana. Essa foi Helena Mader, repórter da Cruzoé. Eu já disse aqui e repito, a primeira coisa que eu faço na sexta-feira, quando eu abro os meus olhos, é pegar o celular e acessar o aplicativo da Cruzoé. É uma alegria ler as reportagens da Cruzoé, trabalho impecável da equipe conduzida pelo Rodrigo Rangel. Se você não fez a sua assinatura ainda, eu, mais uma vez, faço o convite para que você seja assinante da Cruzoé e tenha acesso a esse material de muito capricho, feito com muito capricho para você que é o assinante.